Vamos falar de um dos pré-candidatos, aquele que desponta como favorito neste momento nas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Lula, que já comandou o país por 2 mandatos, deu uma entrevista em março, foi publicada ontem. O ex-presidente Lula é capa da revista Time, ele fala sobre diversos assuntos e um deles está gerando controvérsia. Tamanha que a Embaixada da Ucrânia no Brasil quer conversar agora com o ex-presidente Lula, porque quer convencê-lo de uma resposta que deu a uma pergunta feita pelo jornalista da revista Time. A embaixada diz ter motivos para acreditar que o ex-presidente está mal informado sobre os motivos da guerra. Na entrevista à versão para a América Latina da revista Time, o ex-presidente disse que Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, é tão responsável pela guerra quanto o presidente russo Vladimir Putin. Lula disse aí, entre aspas, fico vendo o presidente da Ucrânia, a gente destacou esse trecho para você, fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos. Esse cara é tão responsável quanto Putin, porque numa guerra não tem apenas um culpado. Num outro trecho, esse destacado logo abaixo, Lula diz o seguinte: ele quis a guerra, ele, Zelensky, se ele não quisesse, teria negociado um pouco mais. É assim, eu fiz uma crítica ao Putin quando estava na Cidade do México, dizendo que foi errado invadir, mas eu acho que ninguém está procurando contribuir para a paz. As pessoas estão estimulando um ódio contra Putin e isso não vai resolver. É preciso estimular o acordo. Essas declarações do presidente Lula estão causando repercussão, não é isso, Rafael Colombo? Muita repercussão, né? Já causaram, continuam causando e causarão. Sérgio Moro, por exemplo, disse o seguinte, abre aspas, Lula, na entrevista na Time, culpa Zelensky, Biden e a União Europeia pela guerra na Ucrânia. Mal disfarça o seu desprezo por Zelensky e sua preferência por Putin e por regimes autoritários. Pergunta Sérgio Moro, esta é a via democrática? O PSDB publicou o seguinte, abre aspas, as declarações de Lula sobre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, mostram que o fato de ele se apresentar como candidato do resgate da democracia brasileira é uma fraude. Sobre Bolsonaro, já sabemos, mas a verdade é que Lula sempre concordou com políticas ditatoriais, fecha aspas. Já o pré-candidato Ciro Gomes disse que essa posição da Rússia tem que ser condenada, precipitou a China. Isso está introduzindo a linguagem de guerra como solução de conflitos. E alguns conflitos potenciais nós precisamos cuidar, porque senão a humanidade vai para uma violência, de um genocídio, de uma extinção em massa. Vê se pode a gente tratar esse assunto com essa leviandade e demagogia do Lula, foi o que disse Ciro Gomes. A CNN procurou a assessoria do PT, procurou o Itamaraty. Nós seguimos aguardando um posicionamento. Assim que houver, nós levaremos ao ar. E o nosso âncora aqui na CNN, William Vac, analisou as repercussões das declarações de Lula. Vamos ouvir. Pessoal, pelas várias oportunidades que tivemos de conversar aqui, vocês conhecem bem a minha opinião a respeito de política externa. Países não têm amigos, têm interesses. Toda vez que uma política externa é capturada por um interesse político partidário e o interesse nacional, o interesse da coletividade é deixado em segundo plano, esse país se dá mal. Foi o que aconteceu no governo Bolsonaro em relação à política externa brasileira. O Brasil se tornou um pária internacional por uma série de motivos. A entrevista do ex-presidente Lula à revista Time, da qual ele virou capa, teve uma péssima repercussão exatamente por esse motivo, pela questão conceitual. A política externa, a comunidade das nações, as regras do jogo, tais como vistas por Lula, são o contrário do interesse nacional brasileiro de muitas décadas. Lula demonstra nessa entrevista que ele ignora um princípio básico das relações internacionais. É o da não agressão. É o do respeito ao território e da soberania do vizinho. Por que isso sempre foi no interesse nacional brasileiro? Porque nós somos uma potência média, regional, vulnerável, sem capacidade de projeção de poder econômico ou militar. Para nós não interessa que o fortão faça o que lhe der na cabeça. Para nós interessa que as regras do jogo sejam obedecidas por todos, ainda que um fortão aqui e ali pise fora da linha, como já aconteceu com os americanos. Fazer como Lula fez, atribuir o mesmo grau de responsabilidade pela guerra da Ucrânia a quem está sendo agredido, que é o caso do presidente da Ucrânia,
como o agressor, que é o caso do presidente da Rússia, vira tudo de cabeça para baixo. Vem aí outro desastre.